Ontem me aconteceu um negócio que eu deixei que roubasse a minha paz, vamos assim dizer. E eu queria falar sobre isso nesse vídeo de hoje, tá? Quando a gente deixa as coisas externas, aquelas coisas que talvez a gente não tenha controle, nos afetarem. Para quem não sabe, e para quem sabe também, eu sou motorista de aplicativo nas horas vagas, né? E como existem muitos passageiros bons, também existem muitos passageiros ruins e que dão um pouco de dor de cabeça. Ontem foi um dia que eu tive a sorte de poder trabalhar a minha paciência e não trabalhei. Entrou uma senhora no carro, eu fui, confirmei o endereço e ela falou: Não, não é esse endereço. Daí eu falei: Mas não é no salão, tal? E ela falou: É nesse mesmo. Aí eu fui no endereço que o aplicativo tava mandando. Porque eu olhei, parei o carro, olhei, confirmei o endereço do salão e fui para esse lugar. Aí cheguei lá, ela falou: Não é aqui. Deu, meu Deus do céu. Tá bom, já tinha encerrado a corrida, né? E ela ia pagar no dinheiro. Aí ela falou: Não, é em tal lugar. Aí eu fui pra esse tal lugar, andei mais 3,5 km. Ou seja, perdi um tempão, rodei muito mais, ganhei acho que R$ 6 nessa corrida. É, perdi minha paciência e depois, além de ter tido todo esse trabalho, de ter perdido tempo, perdido dinheiro, eu ainda quis ser ressarcido pela plataforma. E aí eu perdi mais tempo ainda num momento bom em que eu poderia estar ganhando dinheiro, fazendo dinheiro, e não decidi por isso, né? E daí eu fiquei puto da vida, fiquei brabo, xinguei a senhora, não pra ela, né? Mas depois que ela saiu do carro, tipo assim, que ela só pagou a corrida, não deu uma gorjeta a mais, ficou colocando a culpa em mim, como se eu tivesse alterado o endereço, né? Mas, pô, eu tive a oportunidade de confirmar o endereço e fui pro lugar errado, que ela já tinha falado que era pra outro. Eu poderia ter parado ali e ajudado ela a alterar o destino e não fiz, né? É... Enfim, tinha muitas soluções que eu poderia ter. Muitas não, mas algumas soluções que eu poderia ter evitado essa dor de cabeça. E no fundo, eu simplesmente poderia não ter ligado e entendido, meu, depois, sei lá, de alguma forma Deus recompensa, sabe? Às vezes a gente ganha umas gorjetas extraordinárias, entram passageiros muito legais que fazem a gente dar risada e que às vezes é bacana, né? Então, é aquilo que Viktor Frankl falava. Podem tirar tudo de você, podem te colocar em situações horríveis, mas uma coisa não podem fazer: é tirar a sua última liberdade. Aquilo, a forma como você reage às coisas. Eu tô falando isso porque, né, já dei um puta contexto aqui, mas eu tô falando isso simplesmente pra falar pra você que fatores externos ruins acontecem, mas a forma que você reage é o que dita como vai ser a sua vida ou como as coisas vão acontecer. Eu simplesmente tinha que ter deixado a passageira lá e falar assim: beleza, muito obrigado, valeu, falou, e seguir trabalhando. Fui lá, perdi tempo. Eu acho que eu fiquei uma meia hora tentando falar com a plataforma, meia hora, 40 minutos. Perdi um puta tempo lá, à toa, à toa mesmo. Não resolveu nada, a plataforma não me ressarciu. Eu fiquei bravo. Aí, além de ficar bravo, descontei na minha esposa, porque eu tinha ficado bravo. Sabe? Então são coisas que uma vai puxando a outra e tudo poderia ter sido resolvido. Se eu tivesse sido mais prudente lá no começo e tivesse já ido pro endereço certo, ajudado a senhora. Ou se eu não tivesse reagido dessa forma, de ter ficado bravo, e daí quanto mais bravo eu ia ficando, mais bravo eu ia ficando ainda. Pior eu ia pensando. E daí depois eu falei, meu, que idiotice, né? Tipo assim, ela é uma senhora, sei lá, de 60 e poucos, 70 anos. Eu tenho 30, entende? Às vezes ela não sabe como pedir mesmo, pediu pro lugar errado e tá tudo bem, e tá tudo certo. É, acho que não é um motivo justo, assim, que eu preciso brigar com ela, entende? Mas eu deixei isso me afetar de uma forma que
Óbvio, não foi das piores proporções, mas que foi ruim. Eu prejudiquei o meu trabalho, prejudiquei depois o meu relacionamento com a minha esposa. Não briguei assim, meu Deus do céu, mas tipo assim, fui um pouco mais grosseiro do que deveria. É, que deveria não, né? Porque eu não devo nunca ser grosseiro. Fui mais grosseiro. Fui mais grosseiro. Fui grosseiro, na verdade, né? Não um absurdo, mas fui grosseiro. Pronto, assim. E eu deixei a última liberdade, a forma como eu reajo, como eu reagi, estragar o meu dia. Não estragar o meu dia, né? Mas estragar aquela parte do meu dia, aquela situação do meu dia. Aquele momento do meu dia. E é assim que muitas vezes a gente trata a nossa vida. Nós somos sempre muito reativos. Acontece alguma coisa e a gente já faz daquilo ali uma tempestade em copo d'água. Quando muitas vezes a gente poderia deixar passar, né? Então tome cuidado com essas reações desproporcionais. Fazer tempestade em copo d'água é basicamente isso. A gente pega e uma coisa que é pequena e transforma ela em algo grande, desnecessário e que não vai beneficiar ninguém, não vai beneficiar nós mesmos e não vai beneficiar os próximos, as próximas pessoas. Aquela senhora ela não precisava ser educada por mim, né? Eu poderia ter ajudado ela e seria muito mais efetivo do que o que eu fiz. Né? Eu poderia ter lá, é aqui que muda, que altera o endereço, ensinado e tudo mais. Certo? Então, cuidem com as reações de vocês, porque elas têm a possibilidade de estragar um dia inteiro, uma semana inteira, um mês inteiro e uma vida inteira, tá? Uma vida inteira mesmo. Reações proporcionais. Quantas coisas, loucuras e coisas ruins foram cometidas por reações proporcionais. É óbvio que essas coisas pequenas talvez não gerem uma coisa assim, mas agora tá fazendo exercício do que de pior pode acontecer, que a gente falou esses dias. Imagina se eu fico estressado, brigo com essa mulher dentro do carro, saio de lá puto, acelerando, bravo, sei lá, fazendo loucura no trânsito, bato o carro e me machuco, ou machuco alguém, né, que é pior ainda. Por uma simples coisa que não precisaria ter acontecido, né? Então são essas reações que muitas vezes geram coisas muito ruins e que precisam ser pensadas por esse lado. Então, tomar cuidado com o jeito que a gente reage às coisas ruins que nos acontecem dita muito a forma como nós, quer dizer, a forma que nós somos mesmo, né? Como pessoas e como pessoas que agem dentro de uma realidade, e são essas ações que determinam quem você é, certo? Uma breve reflexão, mas eu acho que isso é realmente importante, a forma como a gente reage às situações do nosso dia a dia, sejam elas favoráveis ou não. Um grande abraço, até amanhã, valeu, falou!